Glória a Deus, aleluia. Eu acho que você entendeu um pouco dos 3 vídeos anteriores que eu postei, né? Falando sobre a questão o templo no AT e no NT e nós como o templo. A série Os Crentes Templários. Eu creio que você entendeu um pouco o que eu quis dizer sobre os crentes templários, né? Então, vou aqui fazer outro vídeo. E eu quero ter por base que você, durante esses próximos vídeos que eu estou fazendo, você esteja lendo o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, para mim, é um dos poucos livros profundos que a palavra de Deus tem. A palavra de Deus, todos os livros da Bíblia não são todos profundos, mas a grande maioria tem uma profundidade, tem assim algo importante. Alguns livros são históricos, outros livros eram canções e tudo, né, como os Salmos e tudo. Outros eram didáticos, outros eram até para romance de um homem com a mulher, Cantares de Salomão e tudo. Mas tem outros livros que eles têm uma linguagem mais profunda, escatológica, soteriológica, epistemológica. Então, por isso, o Hebreus está nessa categoria de livros muito profundos da palavra de Deus, como o Apocalipse, como Ezequiel, como Daniel, como Isaías, né? E outros livros que eu não estou assim pontuando agora, né? Então você tem por base esse livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus. Pode ter sido Paulo que tenha escrito, ou pode ter sido também outro autor, Silas, né? Ou outro servo de Deus. Mas é um livro assim muito profundo, que traz uma profundidade muito interessante sobre essa questão dos crentes templários, né? Do templo, de irmos ao templo. É verdade. E o primeiro versículo aí fala que o Senhor, o primeiro capítulo fala que o Senhor falou exatamente pelo seu filho, Jesus Cristo. O profeta conhecido por Deus, né? Mas fala uma questão sobre essa questão de Jesus Cristo como profeta, porque vai dar a entender que Jesus está acima de todos os outros profetas que vieram, todos os outros ministérios que vieram. E a gente vai para Mateus também, ali no final de Mateus 24, 25, 26, 27, 28, vai dizer também que o véu do templo foi rasgado com a morte de Jesus. Veja só. Então, essa passagem assim em Mateus, nesse evangelho sinótico, ligando-se com Hebreus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a gente vai ver que o véu do templo foi rasgado. Jesus Cristo foi a expressão exata de Deus ter falado com o homem. Então vai te trazer para uma dimensão maior no nível de questão de adoração. E de irmos muito além do que as paredes de um templo, o altar de um templo, ou ir simplesmente ao templo. Então, vai rasgar um pouco dessa mística de eu vou para a igreja, eu vou para o templo, como se ali tivesse a suma santidade, o sumo sacerdócio, né? Mas aí você vai entender por que isso, porque é através de Jesus o profeta e a expressão exata do ser de Deus, por quem Deus o Pai falou nessa terra para nós, vai nos levar para uma dimensão maior do que isso. Não simplesmente do que a gente possa ir adorar no templo. Você pode ir adorar no templo? Pode. O templo é um lugar para a gente? Mas é muito mais do que isso. Os crentes templários não vão entender isso. Vai ser aquela, culto vem, culto vai, culto vem, culto vai. E às vezes eles nem cultuaram direito. Por quê? Eles não perceberam que o culto tem que vir de dentro. O culto tem que ser eu. O culto tem que ser você. Então isso é muito importante, né? Então veio essa revelação, esse fax do céu agora, né? Que eu fui para Mateus, vim para Hebreus, né? Algo muito importante que eu gostei, porque o véu do templo foi rasgado. Ali está dizendo, fala desse véu aí, era um véu que ficava no Santo dos Santos, feito com peles de golfinho, peles de texugo, peles de cabra, né? De cabra, do pelo da cabra, né? Então, assim, era uma cortina, foi rasgado. Ou seja, quem passava por aquela cortina era o sumo sacerdote que ia oferecer, fazer os sacrifícios no dia da expiação. E ai daquele sumo sacerdote se ele tivesse em pecado, tivesse com alguma coisa errada. Ele era fulminado, nem sairia vivo. Puxariam ele por uma corda, porque as romãs que estavam penduradas nas cordas deixariam de sinalizar. Então entenderiam, as pessoas que estavam fora do Santo dos Santos, que
ele tinha sido fulminado pela glória de Deus que saía da arca da aliança. E ele era puxado pela corda para ser enterrado. Então é algo muito profundo, né? Então Jesus fez essa parte aí, de adentrar o véu, de ser o sumo sacerdote, de ser o sacrifício vivo de Deus, para o véu do templo ser rasgado. E hoje eu e você termos a autoridade de entrarmos no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos nada mais é do que o próprio Senhor Jesus. Ele se tornou o Santo dos Santos. E te chama para se acessar a essa região de adoração mais profunda com Deus. Tá? Então, não é simplesmente ir ao templo, viu? Crente templário. Vou para o culto, culto vem, culto vai, e você continua sendo a mesma pessoa. Não adora como deve ser adorada, como Deus deve ser adorado, não adora como Deus deve ser adorado, fica realmente botando muitos defeitos na igreja, no culto, no pastor, isso, aquilo, outro, e às vezes você saiu mais vazio do que você entrou. Tá? A adoração, ela está em todo lugar. Eu preciso ser o templo, embora que eu vá ao templo. E eu preciso ser o culto vivo racional. Tá? Depois eu vou tocar na questão de Romanos 12, sobre essa questão aí. Tem uma mensagem do Senhor para você. Ok? O véu do templo foi rasgado, me dando a entender que Jesus Cristo fez essa obra de rasgar o véu do templo, porque ele foi o sacrifício vivo de Deus, e ele foi o sumo sacerdote que entrou para expiar os meus pecados, e ele é hoje o Santo dos Santos, pelo qual eu tenho acesso a Deus e posso chamar Deus de Abba Pai, Paizinho querido, Pai amado, Paizão. É uma nova assim, a identidade que eu tenho com Cristo. Então, muito mais do que eu ser um crente templário, ir à igreja para um culto, A, B, C, culto da vitória, culto da marcha, ciclo de oração, culto do avivamento, culto de doutrina, muito mais do que isso. É você entrar numa intimidade com Deus e saber que você é o templo vivo, onde Deus quer derramar a sua presença, onde Ele quer derramar a sua Shekinah, onde Ele quer ter intimidade contigo. Então para com isso, crente templário, de ir ao templo, culto vem, culto vai, culto vem, culto vai. Você é a mesma pessoa, você não mudou. Você continua a mesma pessoa, botando defeito em tudo quanto é igreja que você vai, e às vezes você tem um defeito e precisa ser corrigido, precisa ser consertado. O nível e o prumo do Senhor precisa chegar na tua vida, e você dizer, poxa, eu tenho que adorar a Deus, lá no meu trabalho, lá na faculdade, lá na igreja que eu vou, no banheiro, lá quando eu estiver assistindo aqueles programas errados na televisão, lá quando eu estiver pensando aquelas abrobinhas, lá quando eu estiver com aquelas vontades de fazer algumas coisas que eu não deveria fazer. Aonde você precisa adorar a Deus? Em qualquer lugar. Não só no templo. Vá ao templo, mas não fique nessa culto vem, culto vai, e você é a mesma pessoa, não. O véu do templo foi rasgado, indicando que eu posso entrar numa nova dimensão, adorar em Deus em espírito e em verdade. Eu ser o templo, eu ser o culto vivo para Deus, além de ir aos templos. Essa é a palavra de Deus nesse vídeo sobre essa série, Os Crentes Templários. Dá um like aí, compartilha, diz alguma coisa, comenta, critica, fala alguma coisa, tá? E apenas não fica de culto vem, culto vai. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, tetelestai, tetelestai.